Empregada pede o cartão do milionário emprestado, e o que ela comprou fez cair em lágrimas. Aquela noite parecia igual a tantas outras. O ventilador girava lento, fazendo um barulho repetitivo, enquanto o calor insistia em ficar preso dentro do quarto simples. A cama estreita mal comportava 2 corpos, mas ali estavam eles, lado a lado, dividindo o mesmo lençol gasto. A mãe, exausta depois de mais um dia de trabalho, respirava fundo antes de começar a história de ninar. O menino de 5 anos, atento, segurava a mão dela como se aquilo fosse um escudo contra tudo que existia fora daquele quarto. A voz dela saía baixa, quase um sussurro, misturada ao cheiro de sabonete barato e ao cansaço acumulado de quem aprende cedo a ser forte sozinha. Enquanto as palavras da história iam e vinham, a cabeça dela não conseguia descansar. Pensava no dia seguinte, nas contas que não fechavam, no pacote de fraldas quase no fim, na lata de leite que já dava para sentir o fundo quando sacudia. Pensava também no trabalho, naquela casa enorme onde limpava, organizava e servia, tentando ser invisível para não incomodar. Pensava no patrão, um milionário conhecido pela postura firme, pelo silêncio constante e pelo olhar sempre distante. Nunca foi um homem rude, mas também nunca foi próximo. Existia uma linha clara entre os mundos deles, e ela sempre teve cuidado para não ultrapassar. Naquela mesma noite, a poucos quilômetros dali, o milionário estava acordado. Sentado em uma poltrona confortável, em um quarto silencioso demais, ele encarava o próprio reflexo no vidro da janela. A cidade de São Paulo se estendia lá embaixo, cheia de luzes, barulho e gente que ele quase nunca via de verdade. O dinheiro nunca foi um problema. O que sempre faltou foi algo que ele não sabia nomear. Um incômodo antigo, guardado no peito, que aparecia nos momentos de silêncio. Ele se orgulhava da disciplina, do controle, das regras que criou para si mesmo. Acreditava que cada pessoa precisava resolver a própria vida. Ainda assim, algo vinha mudando dentro dele, mesmo que ele resistisse a admitir. No dia seguinte, os caminhos desses 2 mundos se cruzariam de um jeito inesperado. Um pedido simples, feito com a voz trêmula e o coração acelerado, colocaria à prova tudo que o milionário acreditava saber sobre ajuda, merecimento e limites. E o que parecia apenas um gesto pequeno, quase insignificante, acabaria abrindo feridas antigas, revelando verdades desconfortáveis e transformando rotinas que pareciam imutáveis. Mas antes de continuar essa história, eu preciso te pedir algo muito importante. Se essa situação já mexeu com você, se em algum momento você se identificou com esse cansaço silencioso ou com esse vazio escondido atrás de uma vida confortável, curta esse vídeo agora. Esse simples gesto ajuda muito para que mais pessoas possam ouvir histórias como essa. Aproveita também para comentar de onde você está assistindo. Seja de uma cidade grande ou do interior, é sempre emocionante ver como essas histórias alcançam tantos lugares do Brasil. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva agora, porque o que vem pela frente vai te prender do começo ao fim. Voltando à história, o pedido pelo cartão não nasce de um impulso irresponsável. Ele vem depois de noites mal dormidas, de contas refeitas várias vezes, de tentativas de esticar o pouco que existe. Vem depois de um orgulho engolido em seco, de uma decisão tomada com vergonha e coragem ao mesmo tempo. Quando ela pede, não pede para si. Pede pensando no menino, nas manhãs em que ele acorda com fome, nas perguntas inocentes que ela nem sempre sabe responder. O milionário escuta em silêncio. O ambiente ao redor parece maior do que nunca. O som distante da rua entra pelas janelas. O relógio marca as horas com um tic-tac irritante. Ele hesita. Dentro dele, o conflito antigo desperta. A vontade de ajudar luta contra o medo de perder o controle, de abrir uma porta que talvez não consiga fechar. Ele estabelece regras, deixa claro que é algo pontual, quase como se precisasse se convencer disso. O cartão muda de mãos por alguns minutos, carregando muito mais peso do que um simples pedaço de plástico. O que acontece depois não envolve exageros, nem gastos escondidos. O supermercado é simples, de bairro. Os corredores são estreitos, o chão um pouco gasto, o cheiro de pão fresco se mistura ao de produtos de limpeza. Ela caminha com cuidado, calcula cada valor, confere os preços 2 vezes. No caixa, o coração dispara. O cartão passa. O recibo sai curto. Um pacote de fraldas. Uma lata de leite. Nada mais. Quando o milionário vê aquele comprovante, algo se rompe dentro dele. Não é raiva, nem desconfiança. É um tipo de dor que ele não sentia havia anos.
Uma dor silenciosa, que aperta o peito e embaça os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ele não consegue fingir que não vê. Não consegue ignorar. Aquela imagem passa a persegui-lo nos dias seguintes, mudando pequenos hábitos, alterando pensamentos, abrindo espaço para questionamentos que ele sempre evitou. E é aqui que a história começa a se aprofundar de verdade. Porque o que parecia um gesto isolado se transforma em uma sequência de acontecimentos que se espalham ao longo de meses. A rotina da casa começa a mudar. O menino aparece mais, com risadas tímidas e perguntas curiosas. A empregada tenta manter distância emocional, com medo de confundir as coisas. O milionário enfrenta opiniões contrárias, alertas, desconfianças. Cada passo em direção a uma atitude mais humana cobra um preço, exige renúncias, provoca conflitos internos e externos. O Brasil que envolve essa história não é cenário de fundo. Ele pulsa em cada detalhe. Nos ônibus lotados antes do amanhecer, nas feiras de bairro aos fins de semana, no café forte passado na hora certa, na solidariedade discreta entre vizinhas, nas regras não escritas que dizem quem pode pedir e quem deve se calar. Esses elementos moldam decisões, criam barreiras e também oferecem caminhos inesperados. Essa não é uma história de soluções fáceis. Nada acontece de uma hora para outra. O sucesso, quando começa a aparecer, vem devagar, construído com esforço, erros e aprendizados. Cada pequena vitória traz junto um sacrifício. Cada gesto de aproximação revela uma nova fragilidade. O milionário se vê obrigado a encarar seu passado, suas crenças e suas escolhas. A mãe aprende que aceitar ajuda não significa perder dignidade. E o menino, sem entender tudo, sente que algo ao redor dele começa a ficar menos pesado. Se você continuar acompanhando, vai perceber que essa história não fala apenas sobre dinheiro. Ela fala sobre olhar, sobre enxergar o outro de verdade. Fala sobre mulheres que carregam o mundo nas costas em silêncio e sobre pessoas que têm tudo, mas ainda assim sentem falta de algo essencial. E é exatamente por isso que vale a pena ficar até o fim, porque cada detalhe foi pensado para tocar fundo, especialmente em quem já viveu muito e sabe que as maiores mudanças começam nos gestos mais simples. O ventilador girava devagar no teto baixo, empurrando um ar quente que não aliviava em nada o cansaço acumulado do dia. Na cama estreita, Helena estava deitada de lado, o braço envolvendo o corpo pequeno de José, que já completará 5 anos, mas ainda fazia questão de dormir colado nela. A luz fraca do abajur desenhava sombras suaves nas paredes descascadas, e o cheiro de sabonete simples misturava-se ao de roupa recém-lavada que secava dentro do quarto. Helena contava uma história inventada, dessas que nascem na hora, com animais falantes e finais tranquilos, enquanto o menino escutava com os olhos pesados, lutando contra o sono. Por trás da voz calma, a cabeça de Helena não descansava. O pacote de fraldas estava quase no fim. A lata de leite, leve demais quando ela balançava, denunciava que não duraria até o fim da semana. O dinheiro do salário já tinha destino certo antes mesmo de cair na conta. Aluguel, passagem, comida básica. Nada sobrava. Ainda assim, ela mantinha o tom suave, porque José não precisava carregar o peso que ela carregava todos os dias. Do outro lado da cidade, em um bairro silencioso e arborizado, Augusto Ribeiro observava São Paulo pela janela de seu quarto. A cidade parecia distante dali, com seus prédios iluminados e o murmúrio constante do trânsito ao longe. Augusto era conhecido no meio empresarial pela postura firme e pelo controle absoluto que mantinha sobre tudo ao seu redor. Aos 50 e poucos anos, tinha construído uma fortuna sólida, empresas respeitadas e uma rotina meticulosamente organizada. Nada fugia do planejamento. Nada entrava sem cálculo. Ainda assim, naquela noite, ele não conseguia dormir. O silêncio da casa grande pesava mais do que o barulho da cidade. Augusto se sentou na poltrona de couro, afrouxou o nó da gravata que nem precisava mais usar e fechou os olhos por alguns segundos. Uma sensação incômoda insistia em permanecer. Não era culpa. Era algo mais profundo, uma inquietação antiga que ele costumava ignorar com trabalho, reuniões e números. Na manhã seguinte, Helena chegou cedo, como sempre. O uniforme simples estava bem passado, o cabelo preso com cuidado. Cumprimentou Dona Célia, a cozinheira, e seguiu para suas tarefas sem chamar atenção. Augusto desceu as escadas com passos firmes, já falando ao telefone sobre contratos e prazos. Ele mal percebeu a presença dela no começo, até notar algo diferente. Helena parecia mais quieta do que o normal,
os movimentos um pouco mais lentos. Ao longo do dia, pequenos detalhes começaram a incomodá-lo sem que ele soubesse explicar por quê. A marmita simples esquecida sobre a pia. O olhar de Helena perdido por alguns segundos enquanto passava um pano na mesa. Augusto se pegou observando mais do que costumava, e isso deixou desconfortável. Ele não gostava de misturar mundos. Funcionários eram funcionários. Relações claras, profissionais. No fim da tarde, quando a casa estava mais silenciosa, Helena se aproximou. As mãos estavam levemente trêmulas, e ela respirou fundo antes de falar. A voz saiu baixa, quase pedindo licença para existir naquele espaço. Augusto ergueu os olhos, atento. Não interrompeu. Algo na postura dela indicava que não se tratava de um pedido comum. Helena explicou, sem rodeios exagerados, que precisava comprar fraldas e leite para o filho. Disse que devolveria o valor assim que pudesse. Pediu o cartão emprestado, apenas para aquela compra. O pedido ficou suspenso no ar por alguns segundos que pareceram longos demais. Dentro de Augusto, o conflito se acendeu imediatamente. Ele pensou em limites, em regras, em precedentes perigosos. Pensou no que diriam se soubessem. Pensou em quantas vezes ajudou e se sentiu usado no passado. Ao mesmo tempo, a imagem de uma criança dependendo de fraldas e leite insistia em atravessar seus pensamentos. Ele manteve o rosto sério, respirou fundo e, após um breve silêncio, estendeu o cartão. Estabeleceu que seria algo pontual, simples. Helena agradeceu com os olhos marejados, segurando o cartão como se fosse algo frágil demais para suas mãos cansadas. No supermercado do bairro, as luzes fluorescentes iluminavam corredores estreitos e prateleiras simples. Helena caminhava devagar, calculando cada passo. Pegou o pacote de fraldas com cuidado, conferiu o tamanho, comparou preços. Depois, a lata de leite. Parou por um instante, observando outros produtos, mas não tocou em nada além do necessário. No caixa, o coração batia forte. O cartão passou. O recibo saiu curto, quase constrangedor. Ela guardou tudo rapidamente e voltou para casa com a sacola apertada contra o corpo. Quando Augusto recebeu o comprovante, mais tarde, sentiu algo que não esperava. O papel pequeno mostrava apenas 2 linhas. Um pacote de fraldas. Uma lata de leite. Nada mais. Nenhuma compra extra. Nenhum abuso. Augusto se sentou no carro, antes de dar a partida, e ficou ali alguns minutos, encarando o recibo. Os olhos arderam. Ele não lembrava da última vez que algo tão simples o atingira daquela forma. Nos dias seguintes, a rotina seguiu, mas não era mais a mesma. Augusto passou a reparar em coisas que antes ignorava. O cansaço silencioso de Helena. As mensagens rápidas que ela trocava no celular, provavelmente sobre o filho. O cuidado excessivo em não incomodar. Ao mesmo tempo, ele lutava internamente contra aquela mudança. Não queria se tornar alguém guiado pela emoção. Não queria perder o controle. Helena, por sua vez, devolveu o cartão no dia seguinte, com o mesmo cuidado com que o receberá. Evitava olhar diretamente para Augusto, com medo de parecer abusada ou ingrata demais. Dentro dela, havia gratidão, mas também vergonha. Aceitar ajuda nunca foi fácil. A casa, que sempre pareceu fria e silenciosa, começou a ganhar pequenas mudanças quase imperceptíveis. Augusto passou a chegar mais cedo alguns dias. Ficava mais tempo na sala, folheando jornais sem realmente ler. Às vezes, o som distante da televisão da casa de serviço chamava sua atenção. Ele fingia não ouvir, mas ouvia. Naquela primeira semana após o pedido, Augusto percebeu que algo tinha sido colocado em movimento. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre olhar. Sobre enxergar além das próprias certezas. Ele ainda não sabia o que faria com aquilo, mas tinha consciência de que nada voltaria a ser exatamente como antes. Helena, naquela mesma noite, voltou a se deitar ao lado de José. Contou outra história inventada, desta vez com a voz um pouco mais leve. O menino dormiu rápido, seguro. Ela apagou a luz e ficou olhando o teto, sentindo um misto de alívio e medo. Sabia que aquele gesto simples tinha aberto uma porta. Não fazia ideia do que existia do outro lado. Os dias seguintes ganharam um ritmo estranho, como se a casa tivesse mudado de respiração sem que ninguém comentasse. Augusto acordava no mesmo horário, seguia a rotina de exercícios leves, café forte e leitura dos jornais,
mas algo nele estava diferente. O recibo pequeno continuava guardado na carteira, dobrado com cuidado excessivo. Ele não precisava olhar para lembrar, mas olhava mesmo assim, como se aquele papel fosse um lembrete silencioso de algo que ele ainda não conseguia nomear. A casa grande parecia maior do que antes. O eco dos próprios passos incomodava. Augusto começou a perceber sons que sempre estiveram ali, mas que antes passavam despercebidos. A torneira pingando na área de serviço. O rádio baixo tocando uma música antiga enquanto Helena limpava os quartos. O cheiro de café recém-passado que vinha da cozinha em horários que não coincidiam com os dele. Tudo isso criava uma sensação nova, quase desconcertante. Helena, por sua vez, fazia um esforço consciente para manter a distância. Que sempre existira. Chegava cedo, cumpria suas tarefas com eficiência e evitava cruzar o olhar com Augusto além do necessário. O cartão já tinha sido devolvido, o dinheiro ainda não, mas ela se organizava para isso. Cada moeda contava. Cada decisão era pensada 2 vezes. Mesmo assim, havia algo diferente dentro dela também. Não era alívio completo, nem segurança. Era uma mistura estranha de gratidão e receio, como quem pisa em um chão que ainda não sabe se é firme. José continuava sendo o centro silencioso de tudo. Pela manhã, enquanto Helena se arrumava para sair, ele perguntava sobre a escola, sobre o lanche, sobre quando ela voltaria. A vizinha que cuidava dele ajudava como podia, mas Helena sabia que era um arranjo frágil. Ainda assim, ao ver o menino brincar com mais tranquilidade, sem reclamar de fome ou desconforto, ela sentia um aperto no peito que misturava alegria e preocupação. No trabalho, Augusto passou a observar Helena de um jeito diferente, embora tentasse disfarçar até para si mesmo. Percebeu a forma como ela organizava os armários, sempre separando tudo com cuidado, como se cada objeto tivesse seu lugar definido. Reparou no jeito como ela dobrava as roupas, no cuidado com os detalhes, no silêncio respeitoso. Aquela disciplina o fazia lembrar de si mesmo em outros tempos, quando acreditava que controle era sinônimo de segurança. Em uma das tardes, Augusto chegou mais cedo do que o habitual. A casa estava quase vazia, e Helena limpava a sala principal. O sol entrava pelas janelas grandes, iluminando partículas de poeira no ar. Por um instante, ele ficou parado, observando aquela cena simples, sentindo um incômodo que não vinha do ambiente, mas de dentro. Pensou em dizer algo, qualquer coisa, mas desistiu. Ainda não sabia como atravessar aquela linha invisível. Os compromissos de Augusto começaram a se acumular. Reuniões longas, decisões importantes, pressões internas na empresa. Um de seus administradores mais antigos insistia em lembrá-lo dos riscos de misturar questões pessoais com profissionais. Augusto escutava, concordava em parte, mas não conseguia afastar completamente a sensação de que algo estava fora do lugar, não na empresa, mas na própria vida. Enquanto isso, Helena enfrentava seus próprios obstáculos. O salário mal cobria as despesas básicas, e qualquer imprevisto podia desestabilizar tudo. Em uma noite particularmente quente, o ventilador do quarto parou de funcionar. O barulho cessou de repente, deixando o ar pesado. José reclamou do calor, revirou-se na cama. Helena tentou improvisar, abanando o menino com uma revista velha, sentindo o suor escorrer pelas costas. Pensou em pedir ajuda, mas o orgulho falou mais alto. Resolveu como sempre fez, com o que tinha. Esses pequenos acontecimentos iam se acumulando, criando uma tensão silenciosa. Augusto começou a sair menos à noite. Cancelou um jantar social, depois outro. Preferia chegar em casa mais cedo, mesmo que não tivesse nada específico para fazer. Sentava-se na sala, ou no escritório, e ficava ali, refletindo. Em alguns momentos, a lembrança de sua própria infância surgia sem aviso. Um período em que a estabilidade não era garantida, em que pequenos gestos tinham grande significado. Ele afastava essas memórias rapidamente, como sempre fizera, mas elas voltavam. Em um sábado pela manhã, Augusto decidiu visitar uma feira livre próxima de um bairro mais simples, algo que não fazia havia anos. O cheiro de frutas frescas, o barulho dos feirantes chamando clientes, as cores vibrantes das barracas criavam um contraste forte com os ambientes controlados que ele frequentava. Caminhou entre as pessoas sem chamar atenção, observando as trocas, os sorrisos, as negociações rápidas. Aquela experiência despertou sensações esquecidas, uma conexão direta com uma realidade que existia paralela à sua. Helena, naquele mesmo dia, estava em casa,
organizando as coisas com José. O menino ajudava do jeito dele, guardando brinquedos e fazendo perguntas curiosas. Ela respondeu como pôde, tentando manter o clima leve. Pensava no trabalho, no futuro, em como garantir mais segurança para o filho. Não havia grandes planos, apenas a vontade constante de seguir em frente. Na segunda-feira, Augusto chegou à empresa com uma decisão silenciosa amadurecendo dentro dele. Começou a revisar antigos projetos sociais ligados à companhia, muitos deles deixados de lado por questões burocráticas. Pediu relatórios, fez perguntas, ouviu justificativas. Encontrou resistência. Argumentos sobre custos, imagem, prioridades. Ele escutou tudo, sem se exaltar, mas algo na postura dele indicava que aquela conversa não era apenas técnica. Na casa, Helena percebeu pequenas mudanças. Augusto parecia mais presente, mais atento, embora continuasse reservado. Em um dos dias, ele comentou casualmente sobre o calor, mencionando o ventilador antigo da casa de serviço. Não ofereceu nada diretamente, mas a observação ficou no ar. Helena assentiu, sem saber o que responder. Aquilo a deixou inquieta. Não queria parecer carente, nem ingrata. José, por sua vez, começou a aparecer mais nos pensamentos de Augusto. Não por convivência direta, mas pela imagem construída a partir de detalhes. Um desenho esquecido sobre a mesa. Um caderno com letras tortas. Um brinquedo simples guardado em um canto. Esses pequenos sinais iam se somando, criando uma presença constante, mesmo à distância. O tempo avançava, e com ele surgiam decisões que exigiam esforço e renúncia. Augusto percebeu que qualquer tentativa de mudança real exigiria mais do que gestos pontuais. Exigiria enfrentar opiniões contrárias, rever crenças antigas e, talvez, abrir mão de parte do controle que sempre considerou essencial. Essa percepção o deixava vulnerável, algo que ele detestava sentir. Helena continuava sua rotina, mas agora carregava uma tensão redobrada. Cada atitude era pensada para não ultrapassar limites invisíveis. Ainda assim, dentro dela, algo começava a se reorganizar. A ideia de que talvez não estivesse completamente sozinha já não parecia tão distante, embora ela não soubesse exatamente o que isso significava. A casa seguia em movimento, com dias quentes, noites silenciosas e uma sensação crescente de que pequenas escolhas estavam moldando um caminho novo, ainda indefinido, mas impossível de ignorar. A rotina da casa começou a adquirir um ritmo diferente, quase imperceptível para quem não estivesse atento. Augusto passou a acordar alguns minutos antes do despertador, não por obrigação, mas por uma inquietação constante que já não abandonava ao amanhecer. O café forte tinha o mesmo gosto, os jornais traziam as mesmas notícias econômicas, mas a leitura já não fluía como antes. Os números continuavam ali, previsíveis, enquanto seus pensamentos insistiam em escapar para detalhes aparentemente insignificantes. Helena chegava cedo, como sempre. O portão se abria com o mesmo rangido, o caminho até a porta da área de serviço seguia igual, mas o coração batia diferente. Ela havia decidido que manteria tudo exatamente como antes, sem criar expectativas, sem imaginar possibilidades. Ainda assim, era impossível não perceber certas mudanças no ambiente. A casa parecia menos distante, menos fria, como se o ar tivesse ficado mais leve, apesar do calor constante. José continuava sua rotina simples. Acordava cedo, tomava café com pão e margarina, fazia perguntas sobre a escola e inventava histórias enquanto calçava o tênis gasto. Helena o observava com atenção redobrada. Notava como ele parecia mais tranquilo, como dormia melhor, como reclamava menos. Isso a deixava feliz, mas também reforçava o peso da responsabilidade. Cada sorriso do filho era um lembrete silencioso de que ela precisava seguir firme. No trabalho, Augusto começou a prolongar pequenas conversas que antes encerraria rapidamente. Perguntou a Dona Célia sobre receitas antigas, comentou sobre o calor excessivo, observou o funcionamento da casa como quem tenta entender um mecanismo complexo. Essas atitudes não passavam despercebidas, mas ninguém comentava. Havia uma regra tácita naquele lugar: certos assuntos não se verbalizavam. Em uma manhã particularmente abafada, o ventilador da área de serviço voltou a fazer um barulho estranho. Helena tentou ajustá-lo, girando o botão com cuidado, mas o ruído persistiu. Augusto ouviu de longe, interrompeu a leitura e ficou alguns segundos parado, apenas escutando. Aquilo o incomodou mais do que deveria.
Lembrou-se do comentário que fizera dias antes e sentiu uma pontada de incômodo por não ter ido além. Na empresa, as tensões aumentavam. Augusto havia solicitado a revisão de antigos projetos sociais, e isso despertou reações diversas. Alguns colaboradores viam aquilo como uma distração desnecessária. Outros lembravam fracassos do passado, iniciativas que não avançaram por falta de alinhamento. Augusto escutava tudo com paciência, mas insistia em dados, em relatórios, em análises mais profundas. Não se tratava de impulso. Ele precisava entender cada detalhe antes de tomar qualquer decisão. Essas discussões o deixavam cansado. No fim de um dia longo, ao voltar para casa, encontrou a sala vazia e silenciosa. Sentou-se no sofá por alguns minutos, sem ligar a televisão. O silêncio, antes confortável, agora parecia pesado. Seus pensamentos voltaram para lembranças antigas, de um tempo em que a estabilidade não era garantida. Ele afastou essas imagens, mas não conseguiu ignorar o sentimento que elas traziam. Helena, naquela noite, enfrentou outro pequeno desafio. A vizinha que costumava cuidar de José avisou que precisaria se ausentar por alguns dias. Helena passou a tarde tentando reorganizar horários, pensando em alternativas, calculando o impacto disso no orçamento e na rotina. A sensação de fragilidade voltou com força. Tudo parecia depender de equilíbrios delicados demais. No dia seguinte, Helena chegou ao trabalho mais cedo ainda. O cansaço era visível, apesar do esforço em disfarçar. Augusto percebeu. Não perguntou nada, mas aquela imagem ficou gravada. Ao longo do dia, ele se pegou pensando em soluções práticas, analisando possibilidades como se estivesse diante de um problema empresarial. Ao mesmo tempo, lutava contra a ideia de que estava se envolvendo além do que considerava adequado. José começou a aparecer mais no espaço da casa nos fins de semana. Helena não tinha com quem deixá-lo em alguns dias, e Augusto, depois de hesitar, permitiu que o menino ficasse em um canto do jardim enquanto ela trabalhava. O som das risadas infantis ecoando no espaço amplo causou estranhamento inicial, mas também trouxe algo inesperado. A casa parecia menos rígida, menos intocável. Augusto observava de longe, fingindo não se importar. Viu José correr atrás de uma bola velha, tropeçar, levantar e continuar. Aquela cena simples despertou sensações que ele não sentia havia muito tempo. Um misto de nostalgia e melancolia tomou conta dele, acompanhado por uma pergunta silenciosa sobre escolhas feitas ao longo da vida. As semanas avançavam, trazendo consigo pequenas mudanças no ambiente. O jardim ganhou marcas de passos infantis. Um desenho colorido apareceu esquecido sobre a mesa da área externa. Helena se desculpava sempre, recolhendo tudo rapidamente, mas Augusto pedia que deixasse. Esses gestos, ainda contidos, iam criando uma convivência diferente, baseada mais em observação do que em palavras. Na empresa, Augusto enfrentava outro tipo de obstáculo. Ao insistir em reativar projetos sociais, precisou lidar com conselhos de administração cautelosos e parceiros preocupados com imagem e retorno financeiro. Cada argumento contrário exigia dele mais preparo, mais dados, mais esforço. Ele percebeu que não seria fácil avançar sem comprometer tempo, recursos e parte de sua reputação. Helena, em casa, lidava com seus próprios dilemas. O dinheiro continuava curto, e a promessa de devolver o valor emprestado pesava em sua consciência. Ela separava pequenas quantias sempre que possível, mesmo que isso significasse abrir mão de algo para si. A dignidade era um valor inegociável, e ela se agarrava a isso com força. Em uma tarde de chuva forte, típica de verão paulista, o trânsito travou. Helena atrasou para buscar José na escola. O celular quase sem bateria aumentava a ansiedade. Quando finalmente chegou, encontrou o menino esperando, sentado no banco da entrada, segurando a mochila com força. O alívio veio acompanhado de culpa. No caminho de volta, ela pensou em quantas vezes situações assim se repetiriam, em como a margem para erros era mínima. Augusto chegou em casa mais tarde naquele dia. Viu Helena entrando com José, os dois molhados pela chuva. Algo naquela imagem o atingiu de forma inesperada. Ele não comentou nada, mas a cena se fixou em sua mente. Passou a noite inquieto, refletindo sobre responsabilidade, escolhas e o papel que cada um desempenha na vida do outro, mesmo sem intenção. Os dias seguintes foram marcados por uma sensação constante de transição. Nada estava completamente definido, mas tudo parecia em movimento. Helena sentia que algo estava mudando,
embora não soubesse exatamente o que. Augusto, por sua vez, percebia que manter tudo como antes já não era possível. O esforço para ignorar o que via e sentia estava se tornando maior do que o esforço necessário para agir. A casa, os corredores, o jardim e até o silêncio passaram a carregar significados novos. Cada detalhe parecia se encaixar em um quadro maior, ainda incompleto. As decisões tomadas até ali, pequenas e quase invisíveis, iam se acumulando, moldando um caminho que nenhum deles tinha planejado, mas que começava a se tornar impossível de evitar. O calor daquele mês parecia mais insistente do que o normal. As manhãs já começavam abafadas, e o sol surgia cedo, refletindo nas paredes claras da casa e deixando o ar pesado antes mesmo das 8. Augusto sentia isso logo ao acordar. Abriu a janela do quarto, respirou fundo e percebeu que o silêncio confortável de antes já não existia do mesmo jeito. Havia sons novos, ainda que discretos. Um portão abrindo mais cedo, passos apressados no corredor lateral, o barulho distante de uma mochila sendo arrastada pelo chão. Helena havia passado a chegar alguns minutos antes do habitual. Não por exigência, mas por necessidade. Com a vizinha ausente por tempo indeterminado, cada ajuste na rotina exigia planejamento extra. José precisava ser deixado na escola mais cedo, e qualquer atraso virava um risco. Ela organizava tudo na noite anterior, separava a roupa do menino, deixava o café pronto, tentava prever imprevistos. Ainda assim, o corpo dava sinais de desgaste. As costas doíam, o sono era leve, e a mente não descansava. Na cozinha, Dona Célia percebeu o cansaço estampado no rosto de Helena. Ofereceu um café mais forte, comentou sobre o clima, puxou conversa sobre coisas simples. Helena respondia com educação, mas mantinha o foco no trabalho. Não queria chamar atenção, nem parecer frágil demais. O equilíbrio era delicado. Augusto desceu para o café observando tudo à distância. Reparou no jeito como Helena segurava a xícara, nas olheiras discretas, no silêncio concentrado. Aquilo o incomodou mais do que ele gostaria de admitir. Sentou-se à mesa, folheou o jornal sem ler de verdade e saiu para o trabalho com uma sensação de pendência que não sabia resolver. No caminho até a empresa, o trânsito travado da cidade o obrigou a diminuir o ritmo. O som das buzinas, o calor entrando pelas janelas e o movimento constante das pessoas nos pontos de ônibus trouxeram uma realidade que ele costumava observar apenas de longe. Pensou em como aquela rotina fazia parte do dia a dia de milhões de pessoas, inclusive de quem trabalhava em sua casa. A ideia não era nova, mas agora parecia mais concreta. Na empresa, as reuniões se sucediam sem pausa. Relatórios, gráficos, projeções. Augusto se mantinha firme, atento, exigente. Porém, em alguns momentos, sua mente se afastava dos números e voltava para questões que não apareciam nas planilhas. Um gerente percebeu a distração e comentou algo sobre foco. Augusto respondeu com firmeza, mas internamente sentiu o peso daquela observação. Helena passou a manhã inteira limpando e organizando. Cada canto da casa exigia atenção. O cheiro de produto de limpeza se misturava ao do café fresco, criando uma atmosfera familiar. Em alguns momentos, ela se permitia olhar pela janela e observar o jardim. José correndo ali nos fins de semana havia mudado a forma como ela enxergava aquele espaço. Já não parecia apenas um lugar de trabalho, mas também um cenário de pequenas lembranças. À tarde, um imprevisto aconteceu. A escola ligou informando que José apresentava um leve mal-estar e precisava ser buscado antes do horário. O coração de Helena acelerou. O celular quase sem crédito, a agenda apertada, a distância entre o trabalho e a escola. Ela respirou fundo, tentou organizar a cabeça e pediu permissão a Dona Célia para sair um pouco mais cedo. A cozinheira entendeu e acobertou sua ausência por algumas horas. Augusto não foi informado de imediato. Quando chegou em casa no fim do dia, estranhou o silêncio diferente. Não havia passos na área de serviço, nem o som habitual da televisão ligada abaixo. Mais tarde, Helena voltou com José, visivelmente cansada. O menino caminhava devagar, segurando a mão da mãe. Augusto viu os dois de longe, parados no corredor, e percebeu a tensão no rosto dela. Ela explicou rapidamente a situação, pedindo desculpas pela saída repentina. Augusto ouviu com atenção, sem interromper. Disse apenas que estava tudo bem, que imprevistos aconteciam. Helena agradeceu, mas a culpa continuou ali, pesando. Ela se recolheu rapidamente, levando José para casa.
Naquela noite, enquanto o menino dormia mais cedo do que o normal, Helena ficou sentada na cama, olhando para o nada. O ventilador continuava fazendo barulho estranho, mas ainda funcionava. Pensou em como tudo parecia frágil demais. Um pequeno problema era suficiente para desorganizar tudo. Ainda assim, havia algo diferente. Um fio invisível de segurança que ela não sabia explicar, mas sentia. Augusto passou a noite no escritório da casa, revisando documentos que já conhecia de cor. Em determinado momento, parou, encostou-se na cadeira e fechou os olhos. Pensou na conversa rápida com Helena, na forma como ela pediu desculpas por algo que não controlava. Aquilo o atingiu de maneira profunda. Lembrou-se de quantas vezes, no passado, ele próprio precisou se justificar por situações que fugiam ao seu alcance. Os dias seguintes trouxeram mais pequenas mudanças. Augusto passou a flexibilizar horários, sem anunciar isso como regra, mas permitindo ajustes quando necessário. Helena percebeu, mas não comentou. A gratidão vinha acompanhada de um cuidado extremo para não ultrapassar limites. Ela se sentia em dívida, não apenas financeira, mas emocional. José começou a se sentir mais à vontade nos espaços ao redor. Cumprimentava Dona Célia com mais confiança, perguntava coisas sobre a casa, observava tudo com curiosidade infantil. Augusto evitava contato direto, mas ouvia as risadas, as perguntas, os comentários espontâneos. Aquilo criava um contraste com o silêncio que sempre dominara o lugar. Na empresa, Augusto enfrentava pressões crescentes. Sua insistência em revisar prioridades despertava questionamentos. Um sócio mais antigo sugeriu que ele estava se deixando levar por questões pessoais. Augusto respondeu com dados, com argumentos técnicos, mas saiu da reunião com um peso no peito. Sabia que, para avançar, precisaria enfrentar resistências maiores do que imaginava. Helena, por sua vez, começava a considerar possibilidades que antes pareciam distantes. Pensava em cursos rápidos, em habilidades que aprenderá no passado e nunca tivera chance de desenvolver. Essas ideias surgiam tímidas, quase como pensamentos proibidos, mas insistiam em aparecer. Ela sabia que qualquer passo nessa direção exigiria tempo, dinheiro e apoio, coisas que sempre lhe faltaram. Em um sábado, Augusto acordou mais cedo e decidiu caminhar pelo bairro. Observou as ruas tranquilas, as pessoas passeando com cães, o movimento lento das manhãs de fim de semana. Ao voltar, passou pela área de serviço e viu Helena organizando algumas coisas extras, já que José estava com ela naquele dia. O menino desenhava sentado no chão, concentrado. Augusto parou por alguns segundos, observando aquela cena simples, sentindo uma mistura de desconforto e familiaridade. Helena percebeu a presença dele e se levantou rapidamente, pedindo desculpas pela bagunça. Augusto pediu que ela não se preocupasse. Disse que a casa era grande demais para se importar com alguns papéis no chão. O comentário foi simples, mas o impacto foi maior do que ele imaginava. Helena sorriu de leve, um sorriso rápido, quase involuntário. As semanas passaram com esse acúmulo de pequenos gestos, de observações silenciosas e de decisões internas. Nada era declarado, nada era combinado explicitamente. Ainda assim, o ambiente se transformava. A casa parecia menos rígida, os dias menos previsíveis. Augusto sentia que cada escolha, por menor que fosse, exigia dele mais reflexão do que antes. Helena sentia que manter-se firme exigia um esforço constante, mas já não se sentia completamente isolada. O calor continuava intenso, o ventilador seguia resistindo, a cidade mantinha seu ritmo acelerado. Dentro daquela casa, porém, algo se reorganizava lentamente, moldado por necessidades, silêncios e pela convivência que se tornava, pouco a pouco, impossível de ignorar. O tempo avançava sem pedir permissão, e com ele vinham mudanças que não cabiam mais apenas no silêncio. Augusto passou a perceber que seus dias já não terminavam quando fechava o notebook ou saía da empresa. Havia algo que continuava reverberando dentro dele mesmo depois de atravessar o portão de casa. A sensação não era exatamente incômoda, mas exigia atenção. Era como se certas perguntas, ignoradas por anos, agora pedissem resposta. As manhãs continuavam quentes, e o sol entrava cedo pelos corredores largos da casa. Augusto descia para o café com menos pressa. Sentava-se à mesa e, antes de mergulhar nos jornais, observava o movimento da cozinha. Dona Célia organizava as panelas, Helena passava com o pano úmido pelo chão,
Tudo acontecia com uma naturalidade que ele nunca havia notado de verdade. Aquela casa sempre funcionara como um mecanismo perfeito, mas agora ele enxergava as pessoas por trás do funcionamento. Helena mantinha o mesmo cuidado de sempre, mas algo nela também havia mudado. Não era relaxamento completo, nem confiança absoluta. Era uma postura mais firme, como quem começa a acreditar que pode sustentar o próprio espaço. Ainda assim, o peso das responsabilidades seguia presente. José precisava de atenção constante, a escola exigia materiais, o orçamento seguia apertado. Cada decisão continuava sendo calculada com cautela. Em uma das manhãs, enquanto arrumava um armário antigo na área de serviço, Helena encontrou uma caixa esquecida. Dentro, havia objetos que não pareciam mais ter uso. Ela separou tudo com cuidado, pensando em descartar o que estava quebrado. Augusto passou pelo corredor e notou a movimentação. Perguntou o que era, sem muita formalidade. Helena explicou, aguardando alguma instrução. Ele apenas disse que poderia decidir o que ainda servia. A autorização simples teve um peso inesperado para ela. Na empresa, Augusto enfrentava semanas intensas. As discussões sobre prioridades continuavam, e sua postura mais questionadora despertava olhares desconfiados. Um diretor comentou, em tom de brincadeira, que ele parecia distraído. Augusto respondeu com um sorriso contido, mas por dentro sentiu o impacto. Ele sempre fora reconhecido pelo foco absoluto. Qualquer sinal contrário parecia um risco. Apesar disso, ele insistia em revisitar dados antigos, relatórios esquecidos, propostas engavetadas. Percebia que muitos projetos haviam sido abandonados não por inviabilidade, mas por falta de interesse real. Essa constatação o incomodava. Não era apenas sobre responsabilidade social, mas sobre coerência com valores que ele dizia defender. Helena passou a enfrentar um novo desafio. José começou a demonstrar dificuldade em acompanhar algumas atividades da escola. Nada alarmante, mas suficiente para gerar preocupação. Ela tentou ajudar como podia, sentando com ele à noite, refazendo exercícios simples, explicando com paciência. O cansaço, porém, dificultava a concentração. Em alguns dias, ela adormecia antes mesmo de terminar. Augusto percebeu mudanças no humor de Helena. Mais silêncio, mais concentração, menos conversas rápidas com Dona Célia. Não perguntou diretamente, mas aquilo se somou a outras observações. Em uma tarde, enquanto organizava documentos no escritório de casa, ouviu a voz baixa de Helena explicando algo para José, com paciência e firmeza. As palavras não eram importantes. O tom era. Aquela dedicação silenciosa chamou sua atenção. Nos fins de semana, Augusto passou a permanecer mais tempo em casa. Cancelou viagens curtas, recusou convites sociais. Preferia a tranquilidade daquele espaço que, paradoxalmente, estava mais vivo do que nunca. Sentava-se no jardim, observava as plantas, escutava sons que antes ignorava. Em alguns momentos, sentia uma espécie de paz estranha, misturada com inquietação. Helena continuava evitando qualquer aproximação excessiva. A linha entre gratidão e dependência era algo que ela se esforçava para não ultrapassar. Mesmo assim, sentia que precisava reconhecer certos gestos. Em uma manhã, deixou um bilhete simples agradecendo a compreensão em relação aos horários flexíveis. Nada elaborado, apenas algumas palavras sinceras. Augusto encontrou o papel sobre a mesa e o guardou na gaveta, sem comentar. Na empresa, uma decisão difícil começou a se desenhar. Augusto percebeu que, para avançar com certas mudanças, teria de abrir mão de parte do conforto administrativo que sempre mantivera. Isso significava enfrentar críticas, rever acordos e investir energia em algo que não oferecia retorno imediato. Ele passou noites avaliando cenários, pesando riscos, como sempre fizera. A diferença era que agora havia algo além dos números influenciando suas escolhas. Helena, em casa, começou a considerar a ideia de buscar orientação na escola de José. Conversar com professores, entender melhor as dificuldades do menino. Isso implicava faltar algumas horas ao trabalho, algo que sempre evitara. A hesitação foi grande, mas o bem-estar do filho falou mais alto. Ela organizou tudo com cuidado, avisou Dona Célia e se preparou para pedir autorização, caso fosse necessário. Quando Augusto soube, reagiu com naturalidade. Disse apenas para ela resolver o que precisava. O tom simples, sem julgamento, surpreendeu Helena. Ela agradeceu,
sentindo um alívio que tentou esconder. Aquela resposta parecia pequena, mas representava algo maior do que ela conseguia expressar. Os dias se sucediam com esse acúmulo de decisões discretas. Augusto começou a perceber que ajudar não significava perder o controle, como sempre temera. Pelo contrário, exigia um tipo diferente de firmeza. Helena começou a perceber que aceitar certas condições não anulava sua força, apenas ampliava suas possibilidades. O ambiente da casa continuava mudando. Um ventilador novo apareceu na área de serviço, sem alarde. Helena notou, mas não comentou. Apenas usou. José passou a estudar com mais tranquilidade, espalhando cadernos pela mesa pequena do quarto. O som das páginas sendo viradas à noite se misturava ao ruído constante da cidade. Augusto observava tudo isso à distância, tentando entender o impacto dessas mudanças em si mesmo. Em alguns momentos, sentia medo. Medo de criar expectativas, de se envolver demais, de perder a objetividade que sempre considerará essencial. Em outros, sentia algo próximo de satisfação, um tipo de sentido que não encontrava apenas no sucesso profissional. Na empresa, os obstáculos se tornavam mais claros. Um conselho importante se mostrou resistente às ideias que Augusto defendia. Ele saiu da reunião com a sensação de ter dado um passo arriscado. Ainda assim, não recuou. Algo dentro dele indicava que recuar agora seria mais difícil do que seguir adiante. Helena, por sua vez, voltou da escola com informações que exigiam atenção e tempo. José precisaria de acompanhamento mais próximo, de estímulos específicos. Isso significava mais dedicação, mais organização e, possivelmente, mais gastos. Ela caminhou para casa com esses pensamentos, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma determinação renovada. À noite, enquanto contava uma história de ninar, Helena percebeu que sua voz estava mais firme. José ouvia atento, fazendo perguntas curiosas. Ela respondeu com paciência, sentindo um orgulho silencioso do filho e de si mesma. Apagou a luz e ficou olhando o teto por alguns minutos, pensando em como tudo parecia ao mesmo tempo frágil e cheio de possibilidades. Augusto, no escritório, fechou alguns relatórios e ficou olhando pela janela. A cidade seguia seu ritmo intenso, indiferente às mudanças discretas que aconteciam dentro daquela casa. Ele respirou fundo, consciente de que suas escolhas estavam se acumulando. Não. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Sabia exatamente onde aquilo levaria, mas já compreendia que ignorar o que sentia não era mais uma opção simples. Os dias começaram a correr com uma rapidez diferente, como se o tempo tivesse decidido apertar o passo. Augusto sentia isso logo ao abrir os olhos pela manhã. O relógio marcava o mesmo horário de sempre, mas a sensação era de que havia mais coisas ocupando o espaço entre uma hora e outra. Ele passou a acordar com a mente já em movimento, pensando em decisões pendentes, em conversas não concluídas, em escolhas que pareciam pequenas, mas carregavam consequências maiores do que aparentavam. O café da manhã continuava simples, porém mais silencioso. Augusto lia menos e observava mais. Notava o cuidado de Helena ao organizar a cozinha, a forma como ela conferia a lista de tarefas antes de começar o dia, o jeito atento com que escutava qualquer orientação. Nada nela parecia improvisado. Tudo era fruto de necessidade e responsabilidade. Isso despertava nele uma admiração contida, quase desconfortável. Helena, por sua vez, sentia o corpo mais cansado do que nunca, mas também mais firme. A rotina pesada não havia diminuído, mas algo dentro dela tinha se ajustado. As pequenas concessões feitas por Augusto não eram tratadas por ela como privilégios, e sim como oportunidades que exigiam ainda mais esforço. Ela se cobrava o dobro para justificar cada gesto de confiança. José começava a demonstrar mais curiosidade sobre o mundo ao redor. Fazia perguntas sobre o trabalho da mãe, sobre a casa grande, sobre o porquê de algumas pessoas terem tanto e outras tão pouco. Helena respondia com cuidado, evitando palavras duras, mas sem mentir. Dizia que cada família tinha sua história, que o importante era seguir em frente com dignidade. Essas conversas ficavam ecoando na cabeça dela durante o dia. Na empresa, Augusto enfrentava um período especialmente tenso. Um projeto importante exigia decisões rápidas, e a pressão vinha de todos os lados. Ele participava de reuniões longas,
respondia e-mails até tarde e percebia uma impaciência crescente entre alguns executivos. Sua postura, mais reflexiva do que reativa, incomodava. Ele notava olhares trocados, comentários indiretos, mas seguia firme. Em um desses dias, ao voltar para casa mais tarde, encontrou a sala iluminada de um jeito diferente. Helena havia deixado uma lâmpada acesa para facilitar a limpeza do dia seguinte. Augusto parou por alguns segundos no meio do cômodo, sentindo o cheiro de produto de limpeza misturado ao de café antigo. Aquela combinação simples trouxe uma sensação estranha de pertencimento, algo que ele não associava mais àquela casa. Helena passou a enfrentar dificuldades extras com o horário da escola de José. Algumas atividades exigiam a presença de um responsável, outras pediam materiais específicos. Ela se organizava como podia, anotava tudo em um caderno velho, calculava gastos com cuidado extremo. Em certos momentos, sentia vontade de chorar, mas segurava. Não queria que o filho percebesse o peso que carregava. Augusto começou a perceber que Helena estava sempre fazendo contas, mesmo quando parecia distraída. O olhar dela, às vezes, ficava fixo em um ponto qualquer, como se estivesse somando números invisíveis. Ele conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que tinha quando precisava fechar um acordo difícil ou equilibrar um orçamento complexo. Essa identificação silenciosa o surpreendeu. Nos fins de semana, a presença de José na casa passou a ser mais frequente. O menino brincava no jardim, desenhava sentado no chão, fazia perguntas curiosas para Dona Célia. Augusto observava de longe, tentando manter uma distância que já não parecia tão natural. Em alguns momentos, sentia vontade de se aproximar, mas recuava. Ainda não sabia qual era o limite certo. Helena percebia esse movimento contido. Não comentava, mas sentia o ambiente mais leve quando José estava por perto. A casa parecia menos rígida, menos intocável. Ainda assim, ela mantinha o cuidado constante de não invadir espaços. Recolhia tudo rapidamente, organizava brinquedos, pedia desculpas por qualquer ruído fora do lugar. Na empresa, Augusto foi surpreendido por uma conversa difícil. Um parceiro antigo questionou diretamente suas decisões recentes, sugerindo que ele estava se deixando levar por questões emocionais. Augusto respondeu com firmeza, apresentando dados e argumentos sólidos. A conversa terminou de forma respeitosa, mas deixou marcas. Ele percebeu que, ao mudar sua postura, estava também mudando a forma como era visto. Essa percepção o acompanhou durante dias. Em casa, ele se mostrava mais pensativo. Sentava-se no escritório e ficava longos minutos olhando para a tela desligada do computador. Pensava no caminho que havia trilhado até ali, nas escolhas que o tornaram quem era, nas concessões que fizera em nome do sucesso. Perguntava-se, pela primeira vez em muito tempo, se o equilíbrio que construíra era de fato justo. Helena, naquela mesma semana, precisou lidar com um gasto inesperado. Um material escolar solicitado pela escola de José não estava previsto no orçamento. Ela refez contas, cortou pequenas despesas e decidiu que daria um jeito. A decisão trouxe alívio, mas também um cansaço profundo. À noite, enquanto ajudava José a estudar, sentiu os olhos pesados e a mente lenta. Augusto ouviu a conversa dos dois por acaso. Não prestou atenção nas palavras, mas no esforço envolvido. O tom paciente de Helena, a concentração do menino, o som do lápis riscando o papel. Aquela cena simples o tocou de maneira inesperada. Lembrou-se de sua própria infância, de momentos em que alguém acreditou em seu potencial quando tudo parecia incerto. Os dias seguintes foram marcados por um clima de expectativa silenciosa. Augusto sabia que precisava tomar decisões importantes na empresa, decisões que poderiam impactar não apenas os negócios, mas também sua imagem e sua rotina. Helena sabia que precisava se manter firme para garantir estabilidade ao filho. Ambos seguiam em frente, cada um à sua maneira, sustentando responsabilidades que raramente eram compartilhadas. O ambiente da casa refletia esse estado. Havia mais movimento, mais sons, mais vida. Ao mesmo tempo, havia uma tensão discreta no ar, como se algo estivesse se reorganizando lentamente. Nada era dito em voz alta, mas tudo era sentido. Em uma noite especialmente quente, o fornecimento de energia oscilou por alguns segundos. As luzes piscaram, o ventilador parou e voltou. Helena suspirou aliviada quando tudo se estabilizou. Augusto percebeu o gesto e pensou em como certas fragilidades faziam parte do cotidiano de muitos,
enquanto ele sempre as tratara como exceções distantes. Essas reflexões o acompanharam até o quarto. Deitado na cama, ele encarou o teto por longos minutos. Sabia que suas escolhas estavam se acumulando, criando um caminho sem volta simples. Não sentia arrependimento, mas um tipo novo de responsabilidade, mais humana, menos calculada. Helena apagou a luz do quarto depois que José adormeceu. Ficou alguns minutos sentada, ouvindo a respiração tranquila do filho. Sentia o corpo cansado, mas o coração um pouco mais seguro. Ainda havia muitas incertezas, muitos desafios à frente, mas ela percebia que não estava completamente sozinha naquela travessia. A cidade continuava seu ritmo. Intenso, indiferente às mudanças discretas que aconteciam dentro daquela casa. Carros passavam, buzinas soavam ao longe, a noite avançava. Dentro daqueles muros, decisões silenciosas seguiam sendo tomadas, passo a passo, moldando destinos de forma lenta e profunda. A rotina da casa ganhou um ritmo próprio, quase orgânico, como se cada pessoa tivesse aprendido a ocupar seu espaço sem precisar de instruções. Augusto percebia isso logo ao atravessar o corredor pela manhã. O som da água na pia, o cheiro de café recém-passado, o murmúrio baixo de Helena organizando o dia. Nada era excessivo, nada parecia improvisado. Tudo seguia uma ordem silenciosa que trazia uma sensação estranha de equilíbrio. Ele passou a observar mais os detalhes. Reparava em como Helena dobrava os panos com cuidado, em como alinhava os objetos na prateleira, em como sempre deixava tudo pronto antes de sair para buscar José na escola. Havia uma disciplina ali que não vinha de luxo ou conforto, mas de sobrevivência. Essa constatação o acompanhava durante o trajeto até a empresa. No trabalho, o clima seguia denso. As decisões recentes de Augusto continuavam sendo analisadas com lupa. Alguns executivos o apoiavam em silêncio, outros se mantinham cautelosos. Ele participava das reuniões com postura firme, mas sentia que sua mente voltava para casa com mais frequência do que gostaria de admitir. Não era distração, era uma espécie de comparação constante entre dois mundos que agora se tocavam. Helena, por sua vez, sentia o peso das responsabilidades aumentar à medida que os dias avançavam. A escola de José exigia mais atenção, mais presença. Ela se esforçava para cumprir tudo sem falhas, mesmo quando o corpo pedia pausa. O medo de perder a estabilidade recém-conquistada a mantinha alerta o tempo todo. Cada escolha era calculada com extremo cuidado. José começava a demonstrar sinais de amadurecimento precoce. Observava mais, falava menos em certos momentos. Percebia quando a mãe estava cansada e se tornava mais quieto, mais colaborativo. Esse comportamento enchia Helena de orgulho e, ao mesmo tempo, de uma culpa silenciosa por saber que o filho aprendia cedo demais sobre limites e renúncias. Dona Célia notava as mudanças na casa com um olhar experiente. Já havia visto muitos patrões, muitas histórias, muitas reviravoltas ao longo da vida. Não comentava nada, mas sabia reconhecer quando algo estava se transformando. Às vezes, trocava olhares rápidos com Helena, como quem compartilha um entendimento mútuo. Em uma tarde comum, Augusto chegou mais cedo do que o habitual. Encontrou José sentado à mesa, desenhando com concentração. Helena estava ao lado, organizando alguns papéis da escola. O silêncio era confortável, interrompido apenas pelo som do lápis no papel. Augusto ficou parado por alguns segundos, observando a cena sem ser notado. Aquele momento simples despertou nele uma lembrança antiga, quase esquecida. Recordou-se de quando estudava à noite, com poucos recursos, tentando construir um futuro que parecia distante demais. Lembrou-se da solidão daquele período, da ausência de apoio, da sensação constante de que precisava provar algo ao mundo. Percebeu, com uma clareza incômoda, que havia se distanciado muito dessas memórias. Helena percebeu a presença dele e se levantou rapidamente, como se tivesse sido flagrada fazendo algo fora do permitido. Augusto fez um gesto discreto para que ela se sentasse novamente. Disse poucas palavras, apenas o suficiente para quebrar o constrangimento. José levantou o olhar e sorriu timidamente. Esse sorriso ficou marcado na mente de Augusto durante o resto do dia. Nos dias seguintes, pequenas situações passaram a se acumular. Um atraso inesperado no transporte, um compromisso escolar fora do horário, uma mudança de última hora na agenda de Augusto. Cada imprevisto exigia ajustes rápidos, e esses ajustes criavam pontos de contato que antes não existiam. Nada era discutido abertamente, mas tudo se encaixava de algum modo.
Helena sentia uma mistura de gratidão e receio. Gratidão por perceber uma compreensão crescente por parte de Augusto, receio por não saber até onde essa compreensão poderia ir. Ela mantinha a postura profissional, evitava qualquer gesto que pudesse ser interpretado de forma errada. Ainda assim, era impossível ignorar a sensação de que algo estava mudando. Augusto começou a questionar antigos hábitos. Passou a chegar em casa em horários mais regulares, a prestar atenção nas refeições, a ouvir com mais atenção as histórias contadas por Dona Célia sobre o passado. Descobriu que havia muito mais vida ali do que ele costumava enxergar. Essa descoberta não vinha acompanhada de euforia, mas de um senso profundo de responsabilidade. Na empresa, uma nova rodada de negociações exigiu posicionamento firme. Augusto apresentou propostas que priorizavam estabilidade a longo prazo, mesmo que isso significasse abrir mão de ganhos imediatos. Alguns colegas demonstraram surpresa, outros desconforto. Ele manteve a decisão, sustentado por uma convicção que ainda estava se formando, mas já era sólida o suficiente. Helena enfrentou um dia especialmente difícil quando recebeu uma ligação da escola informando sobre uma pequena intercorrência com José. Nada grave, mas o suficiente para abalar seu equilíbrio. Ela respirou fundo, organizou os pensamentos e resolveu a situação da melhor forma possível. Ao chegar em casa, sentiu as pernas bambas, como se tivesse segurado o mundo nas costas por horas. Augusto percebeu o cansaço no rosto dela. Não fez perguntas diretas, mas ofereceu espaço. Esse gesto, simples e silencioso, teve um impacto maior do que qualquer discurso. Helena sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que podia baixar a guarda por alguns minutos sem que tudo desmoronasse. À noite, enquanto a casa se preparava para descansar, Augusto ficou no escritório revisando alguns documentos. Parou no meio da leitura e fechou a pasta. Percebeu que sua mente estava em outro lugar. Pensava na forma como certas decisões, quando tomadas com humanidade, podiam alterar caminhos inteiros. Pensava em como havia passado anos acreditando que sucesso significava controle absoluto. Helena colocou José na cama e ficou observando o filho dormir. Pensava no futuro, nas possibilidades, nos riscos. Sabia que nada estava garantido, mas sentia uma confiança discreta crescendo dentro de si. Não era uma confiança baseada em promessas ou certezas, mas na percepção de que pequenas mudanças podiam gerar grandes efeitos. A casa ficou em silêncio, quebrado apenas pelos sons distantes da cidade. Cada um, em seu espaço, refletia sobre escolhas, limites e responsabilidades. Nada era verbalizado, nada era explicitado. Ainda assim, havia uma conexão invisível se formando, sustentada por respeito, observação e cuidado. Augusto desligou a luz do escritório e caminhou lentamente pelo corredor. Passou pela porta do quarto de José e seguiu adiante. No fundo, sabia que estava diante de um período decisivo, não apenas para os negócios, mas para algo muito mais profundo. Helena, ao fechar a última janela, sentiu o ar fresco da noite entrar e respirou com mais calma. A vida seguia, passo a passo, sem anúncios grandiosos, sem declarações dramáticas. Apenas escolhas silenciosas, feitas dia após dia, moldando uma história que se construía longe dos holofotes, mas cheia de significado. O amanhecer trouxe um céu encoberto, daqueles que deixam a luz difusa e o ar mais pesado. Augusto acordou antes do despertador, algo que vinha se tornando frequente. Ficou alguns minutos olhando o teto, ouvindo os sons da casa despertando lentamente. O barulho distante da chaleira, passos contidos no corredor, a rotina acontecendo sem precisar da presença dele. Aquilo lhe causava uma sensação curiosa de pertencimento e, ao mesmo tempo, de questionamento. Levantou-se e vestiu-se com menos pressa do que de costume. Ao passar pela cozinha, encontrou Helena preparando café. Ela parecia concentrada, mas havia um leve cansaço em seus movimentos. Os olhos carregavam sombras discretas, denunciando noites mal dormidas. Augusto percebeu, mas não comentou. Apenas sentou-se à mesa, algo que antes raramente fazia naquele horário. José entrou logo depois, arrastando os pés, ainda meio sonolento. Sentou-se à mesa e começou a comer em silêncio. O menino parecia mais quieto nos últimos dias, menos falante, mais atento ao ambiente ao redor. Helena observava o filho com cuidado, tentando decifrar se aquilo era apenas uma fase ou reflexo de algo maior. Augusto, mesmo sem entender totalmente, sentia que havia ali uma responsabilidade compartilhada, ainda que não declarada.
Durante o café, Dona Célia comentou sobre o aumento dos preços no mercado do bairro, sobre como as coisas estavam mais difíceis para todo mundo. Falava com naturalidade, mas suas palavras traziam um peso real. Helena concordou com um aceno discreto, enquanto Augusto ouvia em silêncio, absorvendo cada detalhe. A conversa simples revelava mais sobre o mundo fora daquelas paredes do que muitos relatórios que ele lia diariamente. Ao sair para o trabalho, Augusto decidiu dirigir sozinho, dispensando o motorista. Queria sentir o trânsito, ouvir as buzinas, observar as pessoas nos pontos de ônibus, nos semáforos, nos pequenos comércios que abriam as portas. Cada cena parecia carregada de histórias invisíveis. Ele pensava em como havia passado anos cruzando a cidade sem realmente enxergá-la. Na empresa, o dia começou intenso. Reuniões consecutivas, telefonemas urgentes, decisões que não podiam ser adiadas. Augusto manteve a postura firme, mas sentia uma tensão crescente entre os diretores. Alguns projetos estavam sendo revistos, contratos renegociados, e nem todos concordavam com os rumos escolhidos. Ele sabia que estava desafiando expectativas antigas, inclusive as próprias. Em um intervalo raro, Augusto se pegou olhando pela janela do escritório, observando a cidade lá embaixo. Pensava em Helena, em José, na rotina simples que agora fazia parte de seus pensamentos. Perguntava-se quando havia sido a última vez que se permitirá pensar em pessoas antes de números. Essa reflexão não vinha acompanhada de arrependimento, mas de uma consciência mais ampla. Helena passou a manhã organizando a casa, mas sua mente estava longe. Pensava nas contas, nos compromissos futuros, nas pequenas economias que tentava manter. Embora a situação tivesse melhorado, o medo de instabilidade ainda era constante. Ela não se permitia relaxar completamente. Cada dia bom parecia carregar a sombra da possibilidade de mudança. Ao buscar José na escola, percebeu que ele estava mais quieto do que o normal. O menino caminhava ao lado dela, chutando pedrinhas no chão, sem fazer perguntas. Helena tentou puxar conversa, mas recebeu respostas curtas. Aquilo a preocupou. Em casa, preparou o almoço e observou o filho comer em silêncio, sem o entusiasmo habitual. Mais tarde, José pediu para desenhar no quarto. Helena permitiu e ficou na porta observando. O menino desenhava casas, ruas, pessoas pequenas e grandes. Em um dos desenhos, havia uma casa grande e outra menor, lado a lado. Helena sentiu um aperto no peito, mas respirou fundo. Sabia que precisava ser forte, ainda que não tivesse todas as respostas. Augusto chegou mais tarde naquele dia. Encontrou a casa em silêncio, com a luz suave do entardecer entrando pelas janelas. Viu Helena sentada à mesa, organizando alguns papéis, e José deitado no sofá, dormindo. A cena tinha uma calma que contrastava com o turbilhão do escritório. Ele tirou o paletó e ficou alguns segundos parado, absorvendo aquele momento. Helena percebeu sua presença e se levantou. Augusto fez um gesto para que ela não se apressasse. Sentou-se à mesa e perguntou, com cuidado, se estava tudo bem. Ela hesitou por um instante, depois respondeu que sim, que apenas era cansaço. Augusto não insistiu, mas o olhar atento revelava que ele sabia que havia algo mais. Nos dias seguintes, pequenos ajustes foram acontecendo. Augusto passou a almoçar em casa em alguns dias, algo que nunca fazia. Helena tentava manter a rotina sem se deixar levar por expectativas. Dona Célia observava tudo com atenção silenciosa, percebendo as sutilezas que escapavam aos outros. Na empresa, uma decisão importante exigiu que Augusto abrisse mão de uma vantagem pessoal em favor de um acordo mais equilibrado. A escolha não foi fácil. Houve resistência, questionamentos, olhares desconfiados. Ele sustentou a decisão, mesmo sentindo o peso das consequências. Aquela escolha custou-lhe noites mal dormidas e a sensação incômoda de estar nadando contra a corrente. Em casa, Helena enfrentava seus próprios desafios. Recebeu uma notificação da escola sobre uma atividade extra que exigiria gastos adicionais. Sentou-se à mesa com uma calculadora simples, fazendo contas repetidas vezes, tentando encontrar uma solução sem pedir ajuda. O orgulho misturava-se ao medo. Ela não queria ser vista como alguém dependente, mas também não queria privar o filho de oportunidades. José percebeu a preocupação da mãe e tentou tranquilizá-la com um abraço inesperado. Esse gesto simples teve um impacto profundo. Helena sentiu os olhos marejarem, mas conteve as lágrimas. Sabia que precisava ser forte, não apenas por si,
mas por ele. Augusto, ao observar essa dinâmica à distância, sentia-se dividido. Parte dele queria intervir, oferecer soluções imediatas. Outra parte entendia que havia limites invisíveis que precisavam ser respeitados. Ele refletia sobre como ajudar sem invadir, como apoiar sem criar dependência. Esse conflito interno o acompanhava constantemente. Em uma noite chuvosa, a casa ficou envolta por um silêncio denso, quebrado apenas pelo som da chuva batendo nas telhas. Augusto permaneceu na sala, lendo um livro que não conseguia acompanhar direito. Helena passou pelo corredor, levando José para o quarto. O menino segurava um desenho na mão, que entregou a ela antes de dormir. Helena voltou para a sala e sentou-se por alguns minutos, observando a chuva pela janela. Augusto percebeu sua presença e fechou o livro. Trocaram poucas palavras, quase triviais, mas havia um entendimento implícito ali. Ambos sabiam que estavam atravessando um período de transição, ainda que não soubessem exatamente para onde aquilo os levaria. A chuva cessou aos poucos, deixando o ar mais fresco. A casa parecia respirar junto com eles. Augusto levantou-se e foi para o quarto, sentindo o peso de decisões ainda não tomadas. Helena apagou as luzes e seguiu para o seu espaço, carregando consigo preocupações e uma esperança discreta, quase tímida. Nada! Era dito em voz alta, mas tudo estava em movimento. As escolhas feitas naquele silêncio, naquelas rotinas aparentemente simples, continuavam moldando destinos de forma lenta e profunda. O tempo seguia seu curso, costurando vidas que antes caminhavam separadas, agora unidas por circunstâncias, cuidado e um aprendizado mútuo que ainda estava longe de se completar. O dia começou com um calor diferente, daqueles que deixam o ar mais denso e fazem o corpo acordar já cansado. Augusto sentiu isso logo ao abrir a janela do quarto. A cidade parecia mais barulhenta, mais apressada. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos antes de mergulhar em mais um dia cheio de decisões. Havia semanas que essa sensação o acompanhava, como se tudo estivesse prestes a se reorganizar de uma forma que ele ainda não conseguia compreender completamente. Na cozinha, Helena já estava acordada. O café passava lentamente, espalhando um cheiro reconfortante pelo ambiente. Ela se movimentava com cuidado, como se quisesse manter o silêncio intacto. José ainda dormia. A noite havia sido agitada para ele, com sonhos que o fizeram se mexer mais do que o habitual. Helena observava o relógio com atenção, calculando cada minuto para não se atrasar. Augusto entrou na cozinha e percebeu algo diferente no semblante de Helena. Não era exatamente preocupação, mas uma concentração intensa, como se ela estivesse se preparando para algo importante. Ele se sentou à mesa, e por alguns instantes apenas ouviram o som do café sendo servido. A simplicidade daquele momento tinha se tornado algo precioso, quase um ritual não combinado. José apareceu logo depois, com os cabelos bagunçados e os olhos ainda pesados de sono. Sentou-se sem dizer muito, começou a comer devagar. Helena tentou puxar conversa, perguntou sobre a escola, sobre o dia anterior. As respostas foram curtas, mas educadas. Augusto observava tudo com atenção, percebendo que o menino estava diferente, mais introspectivo. Dona Célia entrou trazendo pão fresco e comentou sobre o calor, sobre como o tempo estava estranho. Falou também sobre uma vizinha que havia se mudado recentemente, sobre as mudanças no bairro. Comentários simples, mas que reforçavam a ideia de que tudo estava em constante transformação, mesmo quando parecia estável. Ao sair para o trabalho, Augusto sentiu o peso do dia antes mesmo de chegar à empresa. Havia uma reunião importante marcada, uma daquelas que poderiam redefinir rumos. Ele sabia que suas decisões anteriores haviam criado expectativas e resistências. Ainda assim, sentia-se mais firme do que em outros momentos da vida. Algo dentro dele havia mudado, embora ainda não tivesse nome. No escritório, o clima era tenso. Os executivos conversavam em tom baixo, trocando olhares calculados. Augusto entrou na sala de reuniões com postura tranquila, mas por dentro sentia o impacto de cada olhar. A discussão foi longa, cheia de argumentos, números, projeções. Em alguns momentos, ele precisou respirar fundo para manter a calma. Havia interesses conflitantes, visões diferentes de futuro. Ele sustentou sua posição, mesmo quando isso significou ouvir críticas veladas. Cada escolha exigia energia, foco, coragem. Ao final da reunião, sentiu um cansaço profundo, mas também uma estranha sensação de coerência.
Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava sendo fiel não apenas à empresa, mas a si mesmo. Enquanto isso, Helena enfrentava um dia igualmente desafiador. Recebeu uma ligação da escola de José solicitando uma conversa nos próximos dias. Nada alarmante, segundo disseram, mas suficiente para deixá-la inquieta. Passou o resto da manhã tentando manter a concentração nas tarefas da casa, mas a mente insistia em antecipar cenários. Ao buscar José, percebeu que ele estava mais calado do que o normal. No caminho de volta, o menino segurava firme a alça da mochila, olhando para frente. Helena sentiu vontade de perguntar, mas se conteve. Sabia que, às vezes, o silêncio também era uma forma de expressão. Em casa, José foi direto para o quarto e pediu para desenhar. Helena concordou e ficou na cozinha, organizando algumas coisas que já estavam em ordem. O movimento repetitivo a ajudava a pensar. Lembrou-se de tudo que havia enfrentado nos últimos anos, das escolhas difíceis, das renúncias silenciosas. Sentia orgulho do caminho percorrido, mas também um cansaço acumulado que começava a se manifestar. Augusto chegou mais cedo do que o habitual. Encontrou a casa em um silêncio quase absoluto. Viu Helena na cozinha e percebeu o esforço dela para manter a normalidade. Perguntou como havia sido o dia. Ela respondeu de forma simples, sem entrar em detalhes. Augusto respeitou, mas o olhar atento mostrava que ele estava cada vez mais sensível ao que não era dito. Nos dias seguintes, a rotina seguiu com pequenos ajustes. Augusto passou a trabalhar mais em casa, dividindo tempo entre reuniões virtuais e momentos de observação silenciosa da casa. Helena sentia essa presença constante como algo novo, ainda se adaptando. Tentava não mudar sua forma de agir, mas era impossível ignorar a transformação do ambiente. José começou a se aproximar mais de Augusto, ainda que de maneira tímida. Às vezes mostrava um desenho, às vezes fazia uma pergunta simples. Augusto respondia com atenção, mesmo quando estava ocupado. Esses pequenos gestos criavam uma conexão gradual, sem pressa, sem imposições. Dona Célia comentava, em conversas rápidas, como a casa parecia mais viva. Dizia que o silêncio havia ganhado outro significado. Helena concordava com um sorriso discreto, mas mantinha os pés no chão. Sabia que tudo podia mudar, que a estabilidade era algo frágil. Augusto enfrentava seus próprios conflitos internos. À noite, sozinho no escritório, pensava no homem que havia se tornado ao longo dos anos. Pensava nas decisões que o haviam levado até ali, nas perdas simbólicas que havia acumulado em nome do sucesso. Agora, começava a entender que algumas conquistas não cabiam em números ou contratos. Em um desses momentos de reflexão, lembrou-se de uma conversa antiga com alguém que dizia que riqueza sem propósito se torna um peso. Na época, havia ignorado. Agora, aquelas palavras faziam mais sentido do que nunca. Sentia-se vulnerável por admitir isso, mas também mais humano. Helena, em seu quarto, organizava papéis antigos, documentos, lembranças. Encontrou fotos guardadas com cuidado, registros de uma vida marcada por esforço e resistência. Sentou-se na cama por alguns minutos, respirando fundo. Pensava no futuro de José, nas oportunidades que queria garantir para ele. O medo de errar ainda existia, mas havia também uma esperança crescente. O clima da casa mudou novamente quando uma forte chuva caiu no final da tarde. As janelas foram fechadas, o som da água preenchendo os espaços. José observava a chuva com curiosidade, fazendo perguntas sobre trovões e relâmpagos. Helena respondia com paciência. Augusto ouviu de longe e sentiu um conforto inesperado. Durante o jantar, a conversa foi simples, quase banal. Falou-se sobre comida, sobre o calor, sobre a chuva. Mas havia uma presença mais intensa, uma tensão compartilhada. Cada um parecia mais consciente do outro, mais disposto a ouvir. Após colocar José para dormir, Helena ficou um tempo sentada na sala, observando a casa em silêncio. Augusto apareceu pouco depois, trazendo um copo de água. Sentaram-se sem pressa, trocaram algumas palavras sobre o dia. Nada profundo, nada definitivo. Ainda assim, havia ali uma confiança crescente, construída aos poucos. A noite avançou, e a casa voltou ao silêncio habitual. Augusto caminhou pelo corredor com passos lentos, sentindo o peso de tudo que estava em jogo. Helena apagou as luzes e fechou as cortinas, preparando-se para mais um dia que viria cheio de incertezas. O tempo seguia seu curso,
acumulando experiências, decisões e sentimentos. Cada gesto, cada escolha, parecia empurrar a história para um ponto inevitável, ainda que invisível. Nada era anunciado, nada era explicado. Apenas a vida acontecendo, em sua forma mais crua e silenciosa, moldando destinos que já não podiam mais ser separados como antes. O dia amanheceu claro, com um céu aberto que deixava a cidade mais leve. A luz entrava pelas janelas da casa de Augusto de um jeito diferente, iluminando os corredores e revelando detalhes que antes pareciam invisíveis. Ele acordou cedo, sentou-se na beira da cama por alguns minutos e respirou fundo. Havia uma tranquilidade nova em seu peito, misturada com uma expectativa serena. Não era ansiedade. Era a sensação de que algo finalmente estava se encaixando. Na cozinha, Helena já estava acordada. Preparava o café com movimentos calmos, sem a pressa que costumava marcar suas manhãs. José estava sentado à mesa, desenhando, cantarolando baixinho. O som simples daquela cena fez Augusto parar por um instante antes de entrar. Ele observou mãe e filho com atenção, percebendo como aquele espaço havia se transformado ao longo dos meses. Já não era apenas uma casa grande e silenciosa. Era um lar em construção. Helena percebeu a presença de Augusto e sorriu, um sorriso mais solto do que de costume. Não havia mais aquele medo constante nos olhos, nem a tensão que sempre acompanhava seus gestos. Ainda existia cuidado, prudência, mas agora havia também segurança. Augusto sentou-se à mesa com eles, algo que já fazia parte da rotina, e tomou o café em silêncio, apreciando o momento. José mostrou um desenho novo. Era uma casa com um jardim amplo, árvores e pessoas sorrindo. Helena observou emocionada, passando a mão pelos cabelos do filho. Augusto sentiu um aperto bom no peito. Aquele desenho dizia mais do que qualquer conversa longa. Mostrava pertencimento, estabilidade, futuro. Naquele dia, Augusto não foi para a empresa logo cedo. Havia reorganizado sua agenda nas semanas anteriores, delegando responsabilidades, confiando mais nas equipes que havia formado. Essa mudança não aconteceu sem resistência. Ele precisou enfrentar críticas, desconfiança e até a própria insegurança. Abrir mão do controle absoluto foi um sacrifício real, mas necessário. Em troca, ganhou algo que nunca havia tido de verdade: tempo e clareza. Helena também vivia um momento decisivo. Após meses de esforço silencioso, havia conseguido concluir um curso que fazia à noite, algo que começara com medo de não dar conta. As noites mal dormidas, o cansaço acumulado, as dúvidas constantes quase a fizeram desistir. Mas ela persistiu. Não contou a ninguém até se sentir segura. Aquela conquista não era apenas profissional. Era pessoal, simbólica. Representava autonomia e dignidade. José, por sua vez, havia mudado muito. Tornará-se mais confiante, mais comunicativo. Na escola, seu desempenho melhorará, e os professores notavam como ele estava mais tranquilo. A estabilidade emocional que encontrou refletia diretamente em seu comportamento. Ele já não carregava aquele silêncio pesado de antes. Agora fazia perguntas, sonhava alto, ria com mais facilidade. Dona Célia observava tudo com um sorriso orgulhoso. Comentava, às vezes, que a casa parecia mais viva, mais quente. Dizia que era bom ver gente crescendo, se ajeitando, encontrando o caminho. Suas palavras simples carregavam a sabedoria de quem já viu muitas histórias se perderem e outras se reconstruírem aos poucos. Augusto convidou Helena para uma conversa naquela manhã. Nada formal, nada urgente. Apenas uma conversa. Sentaram-se na sala, enquanto José brincava no quintal sob o olhar atento de Dona Célia. Helena sentiu o coração acelerar levemente. Ainda existia aquele receio antigo, mas agora vinha acompanhado de maturidade. Augusto falou com calma. Falou sobre o quanto a presença dela e de José havia transformado sua rotina, sua forma de enxergar o mundo. Admitiu que, por muito tempo, confundiu sucesso com isolamento, força com frieza. Reconheceu que aprenderá mais nos últimos meses do que em anos inteiros dedicados apenas aos negócios. Sua voz não tremia, mas havia emoção contida em cada palavra. Helena ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Quando falou, foi com firmeza e sinceridade. Contou sobre suas lutas, sobre o medo constante de depender de alguém, sobre a necessidade de se manter forte mesmo quando tudo parecia pesado demais. Disse que aquele período havia sido transformador para ela também,
não apenas pelas oportunidades, mas pelo respeito, pelo espaço, pela forma como nunca se sentiu diminuída. Augusto revelou então decisões que vinha amadurecendo há meses. Falou sobre projetos sociais que começara a estruturar dentro da própria empresa, inspirados em histórias reais que conhecera de perto. Falou sobre oportunidades criadas para pessoas que, assim como Helena, precisavam apenas de uma chance justa. Não era caridade. Era compromisso. E tudo aquilo vinha sendo construído com esforço, planejamento e responsabilidade. Helena percebeu que aquelas mudanças não eram impulsivas. Eram resultado de um processo longo, silencioso, cheio de conflitos internos e escolhas difíceis. Viu ali um homem que havia se permitido mudar, não por obrigação, mas por consciência. O dia seguiu com uma leveza incomum. José correu pelo quintal, riu alto, sujou a roupa. Helena chamou sua atenção, mas riu junto. Augusto observava a cena com um sorriso discreto, sentindo algo que nunca havia sentido daquela forma. Não era posse, nem poder. Era pertencimento genuíno. À tarde, Augusto recebeu uma ligação importante da empresa. Um projeto que vinha sendo estruturado havia meses finalmente foi aprovado. Não foi uma vitória fácil. Houve concessões, ajustes, renúncias financeiras. Mas o impacto seria duradouro. Ele desligou o telefone com um suspiro profundo, sentindo que aquele esforço tinha valido a pena. Helena recebeu uma mensagem confirmando uma oportunidade de trabalho melhor, resultado direto de sua dedicação e preparo. Sentiu as mãos tremerem ao ler. Não era dependência, não era favor. Era mérito. Ela respirou fundo e agradeceu em silêncio, sentindo-se finalmente reconhecida. No fim da tarde, a casa se encheu de uma luz dourada. O cheiro de comida caseira se espalhou pelo ambiente. Sentaram-se todos à mesa, conversaram, riram. Dona Célia contou histórias antigas, José interrompeu com perguntas curiosas, Helena respondeu com paciência. Augusto participou como alguém que realmente fazia parte, não como um observador distante. A emoção veio de forma simples, sem discursos grandiosos. Veio nos gestos pequenos, nos olhares compartilhados, na sensação de que cada um ali havia conquistado algo importante. Nada foi dado de graça. Tudo teve custo. Cansaço, medo, renúncia, enfrentamento. Mas tudo valeu a pena. Quando a noite caiu, Helena colocou José na cama. O menino abraçou a mãe com força e disse que estava feliz. Essas duas palavras ecoaram no coração dela como uma confirmação de que estava no caminho certo. Ela saiu do quarto com os olhos cheios de lágrimas, mas um sorriso firme no rosto. Augusto estava na sala, olhando pela janela. A cidade seguia seu ritmo, indiferente às transformações internas daquela casa. Helena se aproximou. Não disseram muito. Não era necessário. Havia uma compreensão profunda ali, construída dia após dia. A vida não se tornará perfeita. Ainda existiam desafios, responsabilidades, escolhas difíceis pela frente. Mas agora havia algo essencial: equilíbrio, respeito e afeto verdadeiro. Cada um seguia seu caminho com mais consciência, sabendo que não estava mais sozinho. A casa, antes silenciosa e distante, agora pulsava vida. E naquela simplicidade, naquela conquista gradual, residia a verdadeira riqueza que Augusto demorou uma vida inteira para compreender. Fim. Chegou até o fim? Então escreve felicidade nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.